sabendo, você trabalhando a sua capacidade intuitiva, você entenderá perfeitamente, ainda que não de modo formal, né? Entenderá perfeitamente o cálculo. O que é o cálculo, ainda mais o diferencial e integral. Vou dar de caneta aqui. Essa intuição, quando se trata de matemática, ela tem uma base geométrica. Veja que na história da matemática, observamos o que? Observamos um início rudimentar, né, da matemática, muito atrelado à métrica, né, ao senso, né, de medição. Ao senso de medição. Que é aquele senso de você medir. Mas para você medir, para que você meça alguma coisa, você estabeleça a medida de alguma coisa, você precisa dessas seguintes coisas aqui. De modo básico, né? Já dá para perceber que é você interpretar você tem uma situação real, né? Você, por exemplo, está diante de um problema. Você precisa, por exemplo, medir um terreno, medir onde você tem sua propriedade, onde você estabeleceu, né, o local de vivência, né? Então você precisa interpretar. Mas interpretar o quê? Você está querendo medir, né? Você interpretar, né, por um uso de uma linguagem. Precisa de uma linguagem, né? Não existe uma interpretação sem o uso, interpretação, né, que é um R. Interpretação sem uma linguagem. Você precisa de uma linguagem, né? O idioma, né? Ou outros tipos de linguagem, a própria matemática, né, que lida bastante com o cálculo, trata o que? De uma linguagem, né? Que essa linguagem ela é simbólica, né? E tem uma precisão maior, né, que a nossa linguagem natural, né? A nossa linguagem natural, nossa linguagem natural, ela é cheia de ambiguidades. E além dessas ambiguidades, né, existe também uma forte dependência subjetiva. Subjetiva, que vem de subject.
aquilo que é pertinente ao próprio sujeito. Próprio sujeito, que é um é, subject. Então, a linguagem natural, né? A linguagem da nossa comunicação. Não quero aqui me deter como é que houve o desenvolvimento da linguagem com o fim de estabelecer a comunicação, né, entre os seres humanos, né? Apenas estou dizendo o seguinte, que no senso de medida, de medição, né, que o senso de medição, de medir, é um senso de você tomar uma referência, né, objetiva, e através dessa referência você estabelecer o quanto, né, ou seja, a questão da quantidade, né, a quantitates, né. Vou pegar aqui uma outra caneta. Quantitates, né? Quantidade, né? Porque o senso de medição ele tem uma relação muito íntima com a quantidade, o lado quantitativo, né? Quantidade, o senso de medição. E a linguagem natural, ela é a linguagem que abarca muitos aspectos, aspectos que vão se criando também, né? Porque envolve a nossa comunicação e todas as sutilezas, né? Astúcias, intenções, né? E outros aspectos, né? E que a torna, né, cheia de ambiguidades. Mas para que nós tenhamos o que? Um senso de medição, um senso, né, quantitativo que estabeleça quantidades, né, é preciso o quê? Haver uma interpretação, né, das situações reais, né, através de uma linguagem. Mas essa linguagem ela não poderá ser como a linguagem natural. Vai ser um outro tipo de linguagem, que aqui vai ser a linguagem matemática, com toda a sua precisão, né, sua exatidão no trato formal, né, das informações, né? E além de interpretar, né, que você vai precisar de uma linguagem, você vai ter que estabelecer uma outra coisa, além da interpretação. Você tem um problema, você quer medir, né, quer estabelecer uma medida, né? Além de interpretar utilizando uma linguagem, né? Você vai precisar também estabelecer o que? Estabelecer uma referência precisar estabelecer uma referência. O que? Uma referência experimental. Uma referência experimental. Essa referência experimental significa o que? Significa você se deter no que há de objetivo, que há de objetivo numa dada situação, o que há de claro e passível a um procedimento de isolar no plano abstrato o que você quer colocar, né, como um ente, né,
que estabelecerá relações com outros entes, né? Seriam entes de razão, né? Com representações do domínio da própria mente, né? Então você precisa de uma referência experimental para que a sua linguagem ela esteja fundada, né, numa experiência real. Por mais abstrata que essa linguagem ela possa ser, né? Por mais abstrata. Por mais abstrata que essa linguagem possa ser, possa, né, apresentar. Então, para esse senso de medição, né, você ter esse senso, né, de observação quantitativa, né, esse senso de observação quantitativa, será imprescindível o uso de uma linguagem, né? Vou colocar L aqui, uma linguagem que ela será abstrata. Esse A aqui representa o A de abstrato, que é a linguagem L, uma observação quantitativa, um L de linguagem, o A de abstrato, e está faltando o que mais, além dessas duas coisas? O que é que será uma abstração? Porque a linguagem, ela por si só, ela exige da capacidade de abstração, mas esse A aqui é a abstração concernente a os aspectos, né, que eu posso isolar, né, que ele possa ficar independente de valorações e juízos, né? Você possa isolar, e através dessa isolação uma categorização. Uma categorização, né? Você isola a categorização. Então você precisa de uma linguagem, de uma abstração. A abstração vem de abstractus, de abstrahere, né? Abstrahere, que é você reter, né? Você tirar, né, aspectos através dos quais você possa montar um conjunto de relações, né? E daí se pautar em uma análise formal e rigorosa que vai estabelecer um resultado, né? Ou seja, tem uma meta, tem um objetivo. Então, além de uma linguagem, né? E de uma natureza abstrativa, né? Diferenciada, né? Que uma tem relação com a outra, né? Você vai precisar de quê? Você vai precisar estabelecer o seu corpo axiomático, vou chamar de C. É o que dá raiz o estabelecimento dessa observação quantitativa. Mesmo que a pessoa não seja um grande matemático, mas ela está utilizando processos rudimentares que envolvem a linguagem, mas já ela se especificando, né, nessa área das relações quantitativas, né, uma capacidade abstrativa específica, né, que ela está com fins de categorizar, né. É por isso que na matemática você tem muito letras, né, alfa, beta, A, B, Y, né, X, né, e C, que é o corpo axiomático, aquilo que dá
digamos, a natureza disciplinar, né, a natureza aplicativa, né, através da conjunção desse esforço linguístico com essa abstração diferenciada, né, essa abstração de uma outra natureza, né. Então, para que haja essa observação quantitativa, é preciso que surja, né, esses três esforços na nossa capacidade, né, de raciocinar, né, a nossa capacidade que é relacionada à razão humana, né, e que nada disso seria possível sem, né, obviamente, a intuição.